Graça e paz, irmãos. Amém. Provérbios, capítulo 1, por favor, abram suas Bíblias no livro de Provérbios. Continuaremos, então, nossa sequência de exposição neste livro de sabedoria. Provérbios, capítulo 1, leremos do verso 8 até o verso de número 19 do capítulo 1. Provérbios 1, do 8 a 19. Assim diz a palavra do Senhor: Filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, venha conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes. Tragamo-los vivos como o abismo, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda a sorte de bens preciosos e encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das tuas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Assim diz a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Pai Santo, sua palavra foi lida, agora será explicada para o teu povo. E rogamos a tua graça, a tua misericórdia, o teu Espírito Santo nos conduza neste momento, dar-nos um coração apropriado para ouvirmos a tua palavra e para proclamarmos a tua palavra. Que a tua graça e misericórdia repouse sobre nós, assim te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, já tem algum tempo que viralizou um vídeo no Instagram de uma jovem que, consultando seu pai, ela perguntou: pai, eu notei um comportamento estranho do meu namorado e eu gostaria de saber a opinião do senhor. Então ela relatou que ela percebeu, não gostou de uma atitude que a filha teve, percebeu na verdade do seu namorado em relação com os seus pais. Ela percebeu que o namorado dela falava de forma agressiva com os seus pais, de forma a brigar, a gritar. Isso causou um certo estranhamento, incômodo nela. Então ela chegou diante do pai dela, o pai dela atentamente ouvindo tudo, de forma detida, e perguntou: ok, filha, e para você, o que você acha sobre isso? Ah, pai, eu estranhei, de fato eu não acho correto, não acho adequado que filhos tenham esse tom com os pais. Pois bem, filha, sabe o que eu te aconselho? Que você termine com ele. Porque se ele faz isso com seus pais, imagine quando for casado com você, a forma como ele vai te tratar. Eu queria saber se a filha, de fato, recebeu a instrução do seu pai ou não. Infelizmente, nos vídeos curtos, a gente não tem toda uma narrativa completa. Mas isso nos coloca de uma circunstância que nos põe uma pergunta: qual tem sido o valor da instrução dos teus pais para você? Mais ainda, qual tem sido o valor da instrução do seu Pai Celeste para você na sua vida? Você tem levado em conta, levado em consideração a instrução do Senhor? Aqui nós estamos na jornada do livro de Provérbios. Já passamos pelo título do livro, já falamos também do propósito do livro, de conceder sabedoria, já falamos do fundamento do livro, e agora nós passamos a falar do prólogo do livro. O prólogo, ele inicia exatamente nesse verso 8 e se estende até o capítulo 9. E ele tem uma função que gera todo um contexto para o livro de Provérbios. Ele quer te convencer
de que o caminho da sabedoria é melhor. Ele quer fazer você abraçar a sabedoria, entender que o caminho do ímpio, o caminho do pecador, não é para você. Então ele vai te dar razões, motivos, princípios, fundamentos para que você abrace a sabedoria. Essa é a função discursiva desses, digamos, 9 capítulos iniciais do livro de Provérbios. Então aqui propriamente não se inicia os provérbios de fato. Inicia aqui o discurso dos pais e da própria sabedoria, tentando convencer o filho a abraçar esta sabedoria. Então essa grande exortação, ela visa promover um caminho de vida. E que você entendendo esse caminho de vida, você prosperará. E veja que a prosperidade trazida no livro de Provérbios não é apenas uma questão financeira, mas é também ter um comportamento ético adequado, uma vida moral digna, de que outras pessoas possam olhar e não retribuir falta em você. Você ter dignidade diante dos outros. Então, o livro de Provérbios, esses 8 capítulos, eles trazem esta abordagem de convencimento. Ele quer fazer você abraçar a sabedoria. Então, nessa perícope, nesta passagem que nós lemos hoje, nesta noite, ele quer apresentar para você algumas atitudes sábias que você deve ter antes de tomar uma decisão, de fazer alguma escolha. Por isso, o tema da nossa exposição é atitudes sábias para escolhas sábias. Atitudes sábias para escolhas sábias. Então, antes de fazer uma escolha, você deve primeiro escutar os seus pais. Diz o verso 8 e verso 9, o nosso primeiro ponto. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Escutar é o contexto pedagógico de Provérbios. É o recurso que ele se utiliza para ensinar e fornecer a sabedoria. Então, um sábio é aquela pessoa que sabe escutar. Essa palavra é muito importante no livro, ela é repetida 29 vezes. Significa que é algo de extrema importância num livro que tem 30 capítulos. Significa que quase pelo menos um capítulo ele se dedica a mencionar que o recurso pedagógico é ouvir. Você, para ser sábio, precisa aprender a ouvir. Então ele demonstra que escutar é a característica de alguém que é sábio. E o sábio, ele escuta. E o que significa no livro de Provérbios escutar? Escutar, no contexto de Provérbios, significa ouvir as palavras do orador e obedecê-las internamente. Então não é só simplesmente ouvir, entender a informação e não fazer nada com ela. Significa um ouvir atento, retê-la no seu coração, porque porque eu guardo ela no meu coração para então me mover. Aquilo que move, aquilo que está no meu coração é que eu me movimento. Então aquilo se torna uma convicção. Esse ensino se torna uma convicção para mim. Então eu escuto essa palavra com diligência e a internalizo no meu ser, para então aplicá-lo. Mas observe que essa obediência interna, esse compromisso de coração da palavra, além disso, devemos prestar atenção ao que está sendo falado. Observe que o texto diz: ouve o ensino do teu pai e não deixas a instrução da tua mãe. E note que no verso 10 e no verso 11 tem um outro contraste. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consista. Se disserem, ou seja, aquilo que eles estão falando, aquilo que eles estão tentando te seduzir. Então, há dois conteúdos, há conteúdos então que você deve reter essa informação e outros conteúdos que você não deve reter, guardar. Então, há uma distinção. Então, é tão importante aqueles que estão falando quanto a mensagem que está sendo dita.
ela carrega a mesma importância. Com isso é destacado que o conteúdo que está sendo falado é tão importante quanto a pessoa que está falando. E aqui é necessário ter esse discernimento. Observe que o texto inicia com um vocativo dizendo, filho meu. É um pai instruindo o filho, acolhendo o filho. Preste atenção, filho. Não é aquele pai durão, filho meu, escute. Eis que te digo. Não é esse tom legislativo, código de lei. Não terá outros deuses diante de mim. Não é essa abordagem do livro. Ela é uma abordagem de instrução acolhedora. Filho meu, escute a instrução. Não abandone. É essa disposição. E é interessante porque esse vocativo, filho meu, ocorre também 29 vezes no livro. Ele quer de fato que você encare, você receba o ensino, a instrução vinda de um pai. Claro que o livro ele tem essa abordagem paterna, e aqui o livro foi escrito exatamente para instruir jovens, mas não significa que nós não temos o que aprender, nós que já passamos dessa, digamos, juventude, né? A situação dos 30 já complicou a coisa, já sente dor lombar excessiva, já é um problema. Mas aqui é um jovem na fase ali, que está começando o ensino superior, começando uma carreira profissional, decidindo com quem vai casar. O objetivo do livro é esse jovem que ainda é inexperiente, que ainda não experimentou fases da vida. O livro alcança essa esfera. Mas veja que a instrução vinda do Senhor, para nós ela é útil, ela é válida. Então, nós podemos acolher o livro entendendo que é o ensino do próprio Pai Celeste, nosso, o Pai que está no céu, que se preocupa conosco e nos fornece instrução. Então, aqui nos dá informações e dicas que, de fato, visa todo o povo da aliança. Perceba que esse filho meu, ele não é identificado. Não é aqui dito que é um filho de Salomão. Ou seja, é intencional do autor que ele seja um ensino para todo o povo de Deus. Então esse ensino se dá no contexto de aliança. Esse ensino se multiplica para todo o povo de Deus, porque ele faz parte daquele propósito do povo de Deus ser luz para as outras nações. As outras nações, observando a conduta, a postura, a sabedoria do povo de Deus, eles entenderiam quão justas e perfeitas são as leis do Senhor. É essa função que carrega, digamos assim, um tom evangelístico de Provérbios. Sem mencionar outros eventos da narrativa cristã. Por exemplo, você não vê nenhuma história da redenção aqui narrado no livro de Provérbios. Você não vê relatos da lei, você não vê relato sobre a libertação do Êxodo. Por quê? Porque isso é um contexto familiar do povo da aliança. Mas quando nós decidimos ser luz para as outras nações, para os outros povos, para os de fora, não adianta eu expor o conteúdo que só faz sentido internamente. Eu preciso ter uma outra abordagem. Então, Provérbios vai para essa direção, para essa outra abordagem. Que abordagem? Mostrar a sabedoria do povo de Deus. É tornar o povo sábio. Então, é essa função paternal do livro de Provérbios. Por isso que ele é útil para mim, que já não sou mais tão jovem, e tem outros que não são tão mais jovens quanto eu, mas acontece que nós participamos desse contexto pedagógico de Provérbios para aprender e ouvir. E observe que o autor não deixou este conteúdo em aberto. O conteúdo que você deve escutar é o seguinte: escute o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Esse termo ensino tem a ver com um ensino que visa uma disciplina, que corrige você, que te fornece correções para falhas morais. Este ensino, ele te alinha dentro, digamos assim, das normas, da conduta que Deus espera de você. Ele te disciplina, ele te corrige. Não é apenas uma informação que eu recebo,
é algo que eu recebo para mudar a minha vida, para modificar a minha conduta. Então, a necessidade de disciplina surge porque o nosso caráter não é algo natural de pessoa para pessoa, ele é formado. Então, em outras palavras, esse contexto pedagógico de Provérbios, o que ele está propondo para você? Formar o seu caráter. Modelar o seu caráter. Então, aquele tom, eu nasci assim e vou viver assim. Não, isso não cabe para o povo de Deus, porque a disciplina visa corrigir. Ela vai esse ensino que é trazido pelo Pai, ele promove correção, que vai modelar o seu caráter. De igual modo, e aqui de uma forma sinônima, aparece a instrução da mãe. Embora aqui a palavra seja conhecida como a Torá, ela não carrega um tom de lei, código civil, não é isso. É apenas instrução, o sentido mais cru da palavra. O ensino, a correção, a instrução, que está equivalente com aquilo que acompanha com o que o pai diz. Ou seja, o pai e a mãe participam dessa educação, instruindo, formando o caráter do filho. É esse aspecto que é trazido. Então, todos nós precisamos, de fato, ter essa correção, ter o nosso caráter moldado, termos a nossa disposição de comportamentos, digamos assim, treinados para uma boa conduta, para uma vida que de fato corresponda à sabedoria de Deus. E aí ele traz uma motivação muito interessante. Observe o verso de número 9. Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O verso 9 ele apresenta então essa motivação. Olha, guarde a instrução, a disciplina do teu pai, a instrução da tua mãe. Por quê? Porque eles serão como coroas na tua cabeça. Porque eles lhes trarão glória. E perceba que há um detalhe. Não é algo que eu percebo em mim, mas é que as pessoas de fora notam em mim. É algo que as pessoas, olha, Silvana, você está revestida de glória de Deus. Que bênção. Mas agora pensa num ímpio, alguém que não conhece o Senhor. Nossa, ela é uma pessoa tão boa, generosa, né? Recebe a gente na casa assim com tanta hospitalidade. Isso é tão incomum no nosso contexto. Percebe a diferença? É essa conduta, então, que é modelada em nós com a instrução do Pai e com a disciplina do Pai e a instrução da mãe. E ainda o texto, então, é esse uso que ele diz aqui, porque diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço, são de fato metafóricos, símbolos metafóricos que significa vitória, vindicação sobre inimigos, poder, vida, bem como prestígio, status social elevado. Ou seja, é algo que te coloca, que te dá uma visibilidade diferente, elogiável pelas pessoas. Então, o filho deve buscar a sabedoria e o entendimento com a mesma intensidade com que se busca prata e ouro. Você deve buscar este caminho, a instrução, a correção, a tal ponto que seja ser maior, como você tem aquele empenho de buscar riquezas e trabalho, recurso financeiro, deve ser maior você buscar isso. A instrução, a sabedoria do Senhor. Mas eu preciso te alertar algo muito importante. Veja que ele coloca nesse contexto: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Mas a gente não pode esquecer que onde é que começa a sabedoria? Verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Isso significa que, se os seus pais não são crentes, é possível você ouvir a instrução deles? Veja que para o contexto de Provérbios, se você não é sábio de forma prática,
ética e teológica, você não é sábio. Então a pessoa pode até ter uma conduta moral, olha, que interessante. Ela se porta muito bem. Mas se ela não, de fato, não teme a Deus, não entende aquela compreensão que eu disse da outra vez, não tem uma vida corandel diante de Deus, qual é o valor da instrução? Ele não é sábio de forma prática, ética e teológica. Ele precisa, para Provérbios, é essa esfera que é necessário, que vai caracterizar alguém sábio. Então, sabe aquelas observações que fazemos? Falta só ser crente, então faltou tudo. Não dá. Para Provérbios, não é o suficiente. É essa perspectiva que é encarada. Então, vamos tirar algumas aplicações, e eu quero fazer isso em algumas camadas, sobre ainda este primeiro ponto, que é exatamente de escutar os pais. O prólogo começa com essa admoestação do pai a seu filho, por causa da missão do povo de Deus. Nós temos como povo de Deus, povo da aliança, a missão de ser luz para as outras nações. As pessoas olham o nosso comportamento, o nosso procedimento e falam, olha, é um crente. O que o mundo tem dito sobre os crentes? Veja que o nosso comportamento não deve ser em busca por agradar ou atender padrões morais mundanos. Não é isso. O ponto é que nos acusam geralmente por questões de falhas morais, devidas a muitos enganadores, a muitos que usam a religião para enriquecer. Está aí escancarado na TV aberta. Qual é o testemunho, então, que eles olham? Olha, um crente é assim? É o testemunho da sabedoria que Deus está exortando o seu povo a ter? Não, certamente não. Então nós devemos, de fato, rever a nossa postura como povo de Deus. A que imagem nós estamos passando? Estão nos acusando, de fato, por praticar a justiça e boas obras? Ou por nossos pecados e falhas? Então é esse cuidado, é essa exortação que, em primeiro lugar, nós devemos ter. Outra aplicação, por vezes, nos importamos em manter costumes e práticas que de nada servem para a instrução. E, por favor, não entendam mal, mas eu tenho notado algo interessante no contexto presbiteriano que me chama a atenção. Nós somos uma tradição que gosta muito de corais. Então, vejo corais no Mackenzie, vejo corais aqui, vejo em várias igrejas presbiterianas. É muito carregado disso. É bacana, o problema não é ter coral, ok? Sem problema. O problema é que nós não estamos preocupados com quem participa do coral. Ou muito menos preocupado de utilizar o coral para modelar o caráter dessas pessoas para que sejam crentes. Eu estou preocupado com a forma, eu estou preocupado que tenha um número de vozes adequada para eu dividir, e não estou preocupado que essas vidas sejam vidas santas, que louvam a Deus com o seu viver. Isso é impiedade. Meus irmãos, vamos acordar para isso. O contexto em que nós vivemos, nós precisamos agir de forma sábia. E as nossas atitudes devem ser intencionais para ajudar a formar outros. Quanto de nós hoje participamos do coral? Veja os nossos jovens. Quantos participam? Porque falhamos na transmissão de utilizar esse recurso, que é música, é muito válido para educar, nós não utilizamos para formar gerações, para educar com princípios éticos corretos, dentro do temor do Senhor. Nós preocupamos com a forma e de celebrar uma glória que sem a glória de Deus é infundada, não tem sentido algum. Então, é preciso ter cautela, é preciso ter zelo com essa exortação.
Porque a instrução, isso faz parte da imagem que nós, como povo da aliança, transmitimos para os de fora. Outra aplicação que também deve ser destacada para nós, pais, este texto nos coloca em uma situação difícil, que o desafio é treinarmos os nossos filhos para que eles sejam sábios de forma prática, ética e teológica. Não é fácil, mas é muito mais comum nós observarmos pais preocupados em fornecer escolas particular, ok, brinquedos, roupas, enfim, outras coisas, mas não há preocupação em desenvolver um caráter justo no seu filho. Não há preocupação de modelar esse caráter do seu filho para que ele seja alguém útil para a sociedade, para que ele seja útil para o reino de Deus. Nós não vemos essa preocupação. É muito mais incomum ver pais trazendo os seus filhos para a escola dominical. É muito mais incomum vermos pais lendo a Bíblia para os seus filhos. É muito mais incomum vendo os pais ensinando os princípios éticos para os seus filhos. Então, Provérbios nos alerta que você foi colocado como Deus te deu filhos. Olha como um pai deve instruir. Não é fácil, irmãos. O desafio sobre vocês é grande, mas Provérbios está aqui. Ouça, aprenda, escute a instrução de Provérbios. Agora, claro, eu preciso falar para você, filho, e aqui todos nós nos enquadramos. O texto visa convencer você. Ele quer que você escute, que você guarde a exortação do pai. Não abandone a instrução da tua mãe. É essa figura que ele vai te colocar. Filho, escuta. Esteja atento à instrução, não abandone ela. E a motivação é que ela é um adorno para você. Ela vai te revestir de algo glorioso. E o que é esse algo glorioso? A instrução e a disciplina do Senhor. Isso para nós deve ser algo almejado. Você pode até vivendo tantas circunstâncias, traumas, dilemas da sociedade familiar, dramas familiares, e quem não tem, que causaram, de fato, transtornos em você, oportunidades para manifestação do teu pecado, porque o pecado não é algo colocado em nós, mas sim manifestado. Então, pode ser que alguma circunstância familiar causou a oportunidade para você manifestar o pecado que estava lá dentro. Então isso, mesmo os traumas não te tornam indesculpáveis. Escute a disciplina do Senhor e a instrução, porque o que está aqui colocado diante de nós, para guardar no nosso coração, visa formar a nossa visão de mundo. Eu vou aprender a enxergar o mundo a partir dessa disciplina, dessa instrução. E o Senhor quer modelar tudo isso em você. Ele diz assim: filho meu, o que passou, passou. Vamos. Enquanto tem bambu, tem flecha, vamos continuar? Então, escute. Vamos mudar as atitudes. Escute, não abandone deixa que esse ensino, essa instrução modele a sua visão de mundo. Então, esse é o conselho do livro de Provérbios. Então, não veja isso como uma ordem de Deus. Escute, obedeça. Não, Ele te convidando. Escute, filho meu. Não abandone essa instrução. Retenha, guarde ela no teu coração. Pratique-a, viva. É essa, então, a disposição do livro. Isso não tem nada a ver com
aprovação do Éden, não tem nada a ver com uma, digamos assim, uma disposição de querer elogios do mundo, mas sim de viver de forma que corresponda o caráter de Cristo que está sendo formado em nós. Cristo é então o nosso padrão, o nosso modelo ético. É isso que está sendo formado em nós. Então, tanto essa ética, a prática e a teologia, é tudo acerca de Cristo. É para Ele que o nosso viver deve apontar. Às vezes você vai olhar, Bianca, você é crente, você manifesta, eu vejo Cristo em você. É essa ética, essa conduta teológica, essa visão teológica de mundo, essa prática que deve ser observada apontando para Cristo. Em segundo lugar, irmãos, antes de você fazer uma escolha, Provérbios diz o seguinte: não consista com pecadores. Verso de número 10 até o 14. E diz assim: filho meu, se pecadores querem seduzir-te, não consista. Se eles tentarem te seduzir, e essa palavra é interessante porque é a mesma palavra que a mulher imoral no livro de Provérbios, ela é citada para a sedução que ela causa no filho. Essa sedução para o pecado. Ele diz, não consista com eles. E veja o que eles dizem. Observe a estratégia deles. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue. Ou seja, ele vê alguém que é um alvo fácil, alguém que é simples, que não tem discernimento, vamos emboscar essa pessoa e vamos derramar sangue. Derramar sangue é o quê? Matar. Vamos roubar o que ela tem, vamos tomar tudo o que ela tem, e ainda eles dizem, vamos tragar essa pessoa como se fosse um abismo para a cova. Vamos matar ela e tomar tudo o que ela tem, e ainda acharemos toda sorte de bens preciosos e encheremos os despojos da nossa casa. E ainda vamos lançar sorte, porque a gente vai colocar na mesma bolsa todo o recurso e dividir entre os iguais. Em nossos dias, a sedução pela riqueza é algo que causa grandes problemas. Na verdade, sempre causou. Não é à toa que Jesus fala que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. É um grande problema que a humanidade enfrenta. Observe que a disposição do livro, desse argumento que o pai apresenta para o filho, é apresentar aquilo que o seduz, aquele que é inexperiente. Ganhar dinheiro fácil. Veja como tem sido tão explícito nos nossos dias. Quando a gente abre o YouTube, o Instagram, vem lá algum comercial, né? Agora tem comercial nesses vídeos, dizendo, quer ganhar $5.000 fácil? Basta dar um clique aqui. Quem cai nisso, gente? Aquele que é inexperiente, aquele que não tem malícia, aquele que não tem vivência. Então é esse tipo de instrução que ele está chamando a tua atenção, de que a proposta dos pecadores, essa sedução que eles trazem de um dinheiro fácil, ela é tola. Ela não vai te agregar para uma prosperidade, para uma vida de sabedoria. Então, e é interessante o recurso que o pai utiliza. Ele não maqueia a instrução, ele coloca explicitamente o desejo dos ímpios. Se disserem, vem conosco, vamos derramar sangue, vamos matar, levar à cova. É explícito, ele não tenta mascarar, porque no oculto, na sedução, isso não vai estar explícito para você. Vai estar algo colocado como uma fantasia. Nossa, que mundo maravilhoso, vou ganhar $5.000 com um clique. Não vem o que está por trás, e por detrás dessa sedução, o pai coloca explicitamente, filho, essa é a intenção dos pecadores.
Essa é a sedução deles diante de você. Ela é explícita, colocada na tua cara, para colocar, olha, essa é a intenção. Não caia nisso. Então observe qual é a disposição, o sentido. Porque essa emboscada, ela visa trazer lucro. Mas ainda, ela te leva para o mal, porque você vai matar alguém. E ainda, ela te traz aquele senso de pertencimento de grupo. Olha, vamos colocar aqui numa cesta e dividir. Você está participando agora de uma gangue que comete o mal. Veja, são coisas que seduzem quem é um inexperiente, quem é jovem, que acaba causando, então, essas oportunidades. Então, o conselho do pai é prático. Não consentir, no verso 10, e no verso 15, que é depois o outro ponto, não te ponhas no caminho dos pecadores. Então, essa instrução que é apresentada não é uma sedução simples para um ato comum. Tem um autor, o Bruce Waltke, que ele comenta dizendo que, na verdade, isso é um alerta, porque essa proposta de sedução visa moldar a sua visão de mundo, o seu comportamento, o seu caráter. É isso que está em jogo aqui nessa sedução. Então está em contraposição. O que molda o meu caráter? A instrução dos pais ou a sedução dos pecadores? É isso que é colocado explicitamente, é isso que está em xeque. Dois caminhos diante de nós, duas propostas de vida. Então, a sedução é desviar o filho da visão dos pais, do ensino do Senhor. É isso, é essa a proposta de sedução trazida pelos pecadores. Porém, há algo ainda interessante na estratégia que o pai utiliza. Eles não escondem a intenção desses pecadores, e ele apresenta de forma clara e explícita, exatamente para que o filho não tenha dúvida de que de fato é um mau caminho, que de fato a proposta deles visam a tua ruína, visam te trazer morte, condenação. Então o discurso é explícito, e ele diz aqui, a partir do verso 11, se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo os inocentes. Vamos de fato atentá-los, possuir o que eles têm, porque eles são de fácil sedução. Vamos tomar o que eles têm. Então o pai não mascara essa intenção, ele coloca de forma clara, filho, não tenha dúvida de que a intenção dos pecadores é essa. Então por isso que essa primeira orientação, antes de você fazer escolhas, primeiro, tome a atitude de não cair na sedução, não consentir com pecadores. Essa é a primeira, então a segunda atitude requerida por nós. Então ele coloca mais uma vez, filho meu, não caia na sedução dos pecadores. O desejo deles é sangue, eles querem matar. O desejo deles é por dinheiro, eles querem dinheiro fácil. E o desejo deles é esse senso de pertencimento, eu faço parte de algum grupo. Não caia nessa sedução, filho meu. Escute, essa é a intenção deles, e isso vai causar a tua ruína. Agora, para uma aplicação interessante, que eu ouvi, por exemplo, o reverendo Daniel Santos pregando esse mesmo texto, ele chama a atenção para um detalhe. Perceba que a estratégia do discurso dos pais, ele não nomeia quem são aqueles com quem o filho se relaciona. Ele chama de forma genérica, os pecadores. Isso é interessante porque eu não sei o que acontece, mas à medida que nós vamos envelhecendo, a palavra dos pais, ela vão perdendo força. Não sei se isso acontece só lá em casa. Eu falo, minha mãe já não me causa mais medo. Eu falo para ela, mãe, desculpa, mas isso não me causa medo mais. Desculpa aí, sem ofensa, mas as ameaças, um chinelo vai cantar. Não me causa mais medo, como antigamente. Bastava um olhar, recuava. Mas com o passar do tempo, nós vamos amadurecendo, vamos ficando mais velho,
percebemos que esse discurso do pai ele vai perdendo força. E o que vai ganhando força? É o discurso dos amigos. E o pai ele não menciona o nome de nenhum amigo aqui. Por quê? Porque ele está comprometido. O que está em jogo aqui é a relação. Se ele disser, olha, não anda com fulano de tal, porque esse daí é um vida torta. O que o filho vai fazer? Vai andar com ele. Mas se você de forma faz o filho, não ande com pecadores. O caminho deles é esse. De forma genérica, fazendo com que o filho reflita sobre. Ele vai aprendendo a pensar e a discernir, peraí, quem são os pecadores à minha volta? Então, essa estratégia de sabedoria colocada. Então, pais, tomem isso por lição. Ganhe essa estratégia, ao invés de ficar nomeando, não ande com fulano de tal, fulano de tal, dá os princípios adequados. Olha, os pecadores se portam assim. Deixa que o filho perceba isso. A ideia é tornar o teu filho sábio. Veja, não é um texto legislativo. Não faça isso, não faça aquilo. Não é isso. É tornar alguém sábio. Que ele saiba tomar as atitudes corretas. É essa a disposição do texto. Então, essa é uma implicação interessante para nós. Outra implicação que para nós é útil, e agora para os mais velhos, nós que, com o passar do tempo, vamos sentindo dificuldades de mexer com tecnologia. Eu fiquei impressionado que logo a minha sobrinha, com pouca idade, ela já sabe tirar uma selfie. Eu não sei fazer isso direito, sai tudo torto. E como é que pode? Essa habilidade tão fácil assim. É impressionante. Mas uma oportunidade que eu vejo que nós, mais velhos, cometemos com frequência, é não lidar bem com as informações que estão correndo nas redes sociais. Com frequência nós recebemos vídeos e mensagens apocalípticas, né? Olha, vai acabar o mundo porque fulano de tal fez aquilo e fez aquilo outro. E, gente, calma. Nós precisamos ter a malícia de mexer com a rede social, de entender que fonte é verídica, que fonte não é verídica, que informação é correta, que informação é procedente, que fonte é procedente, qual não é. Então nós precisamos ter essa habilidade, essa sagacidade. Meu pai gostava de usar o termo, filhos, vocês têm que ser ligeiros. Tem que ser ligeiro, tem que prestar atenção, não deixa os outros te dobrar. Tem que ser atento na intenção dos outros. Então, o provérbio está chamando os filhos a não cair nessa sedução, não cair nessas falsas informações, você ter essa sagacidade de perceber. Olha, não cai nessa informação. Escute, será que essa informação procede? E aí, por que isso é importante? Porque nós, se não tomarmos cuidado com isso, continuaremos sendo instrumentos de propagação de informações falsas, mentirosas, ou seja, quem quer espalha mentira, filhos de Satanás. Então nós não podemos ser assim. Temos que ter este zelo, esse cuidado. E como diz o próprio reverendo Mário, não morra antes de morrer. Lição valiosa. Porque se você ainda está vivo, suas capacidades mentais e intelectuais ainda estão ativas, funcionando, então você pode aprender. Você pode ainda se aperfeiçoar. Você pode adquirir novas informações. Então não morra antes de morrer. Não pare no tempo. Aprenda. Vai ser difícil? É difícil mesmo. A vida não é fácil, é isso aí. Então não morra antes de morrer. Aproveita a oportunidade. Crie essa sagacidade. Aprenda a ter essa habilidade de usar a tecnologia para a glória de Deus. Não para promover e espalhar mentiras. Então essa aplicação para nós, ela é importante porque às vezes nós somos seduzidos por falso ensino. É a proposta dos pecadores. É a proposta que gera a informação errada, gera essa sensação de medo. Eu escutei uma vez uma palestra do filósofo francês Luc Ferry, e ele diz que na nossa cultura e sociedade, ele é europeu, mas isso daqui
espelhado na nossa cultura também, ele observa que se promove, se cultiva na nossa cultura a cultura do medo. Porque nós não vemos mais crianças brincando na rua. Eu ainda sou uma geração que brinquei na rua. Por que nós não vemos? Porque nós temos medo de que alguém venha, sequestre o meu filho, cause algum mal para o meu filho, atropele o meu filho. Por quê? Quando a gente liga a TV, o que está noticiando? Exatamente isso. Como se essas coisas nunca aconteceram no passado. Aconteciam, mas a gente cultiva tanto, nosso noticiário cultiva tanto medo, que nos causa essa sensação, nossa, está tudo caótico, está tudo desesperador. E você não tendo isso no teu coração, qual que é o grande problema desse século, além de depressão? Ansiedade. E Jesus é explícito, não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe por quê? Porque é pecado. É doença? Não, é pecado. É pecado. E é porque você está se alimentando de informações vindas por pecadores. Precisamos ter esse discernimento. Em terceiro lugar, meus irmãos, antes de fazer escolhas, o terceiro ponto de Provérbios, a partir do verso 15 até o verso 19, não se ponha no caminho dos pecadores. Diz o texto: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guardas das suas veredas os pés. Agora os pais saem do discurso dos pecadores e passam a apresentar as consequências de andar nesse caminho. E observe que ele põe aqui duas consequências. Verso 16. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Essa é a primeira razão. O caminho do pecador é este. Ele quer derramar sangue. O caminho dele é maldoso, é maligno. Então, em outras palavras, o caminho deles é perverso. Não se iluda. O caminho do ímpio é perverso. Em segundo lugar, verso 17 e verso 18. Pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. E aí ele usa então digamos aqui, uma ilustração para dizer o seguinte, que os pecadores, eles seguem, ele usa a imagem aqui de que um caçador, ele arma uma armadilha para apanhar uma ave, mas uma ave, quando ela vê essa armadilha sendo construída, a ave tem o discernimento de se desviar desse caminho, mas o pecador não. Olha a consequência, estes armam a emboscada para si mesmo, contra o seu próprio sangue, contra a sua própria vida. Eles não têm o discernimento de perceber que o caminho deles leva para a morte. A tolice, a cegueira deles é tão grande que eles caem na própria armadilha. Então o caminho deles é estúpido. Porque até uma ave tem a capacidade de discernir uma armadilha. Agora, um pecador não sabe, não compreende, é alienado dessa razão, dessa verdade, de que o caminho dele é para a morte. Então, o caminho dos pecadores não é apenas errado, é também estúpido. Não é apenas perverso, é também tolo. É essa ilustração, então, que o pai mostra, escancara diante do filho, para mostrar, filho, essa é a consequência do caminho dos pecadores. É por isso que você deve, então, antes de fazer escolhas importantes da sua vida, observar, peraí, isso vai me conduzir para qual caminho? O caminho dos perversos, dos pecadores, ou o caminho da sabedoria? Então, ele conclui no verso 19, tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito
de ganância tira a vida de quem o possui. E aqui ele apresenta que o raciocínio, ele não é um raciocínio lógico, porque ele construiu uma argumentação, claro, então ele colocou um enredo análogo da experiência do dia a dia. Então, não é um caminho lógico, mas é um caminho que mostra que toda a minha atitude, ela tem um ato e uma consequência. O meu ato e consequência, ele vai gerar, então, vai gerar, então, uma resposta de vida ou de morte. O pecador, ele não compreende que o seu caminho, o seu ato e consequência de pecado conduz à morte. Então o pai exorta, escancara diante do filho: filho, escute, olha, a consequência desse caminho vai te levar à morte, à ganância. Então o pai apresenta esse conceito fundamental para o filho, mostrando que esses atos e as suas consequências desses atos, os atos dos pecadores, geram danos para a tua vida. E por vezes são danos irreparáveis. Quem aqui não tivesse a oportunidade de voltar para o passado e corrigir determinadas atitudes, não o faria? Nós carregamos isso, falhas ao longo das nossas vidas que, poxa, não deveria ter tido essa atitude. Porque isso me causou este dano. Os pecadores não compreendem, não têm essa noção de que o modo de vida deles, em caminho, é metáfora para o modo de vida, vai causar dano para a própria vida. Eles atentam com a própria vida e causa morte. Então a grande lição da conclusão que o pai oferece para o filho é essa impossibilidade de andar no caminho dos pecadores sem sofrer danos. Você vai sofrer danos se você andar no caminho dos pecadores. Então, não se iluda achando que eu vou experimentar determinadas atitudes, comportamentos igual dos pecadores, mas no domingo eu vou para a igreja e está tudo certo. O pai está alertando, vai te causar um dano, filho, irreparável na sua vida. Abandone esse caminho. Escute, é um caminho de morte. Você não vai sair ileso dele. Então a consequência do pecado causa danos em nós, causa danos à nossa vida. Então, antes de tomar qualquer decisão, certifique-se de não se colocar no caminho dos pecadores, porque esse caminho vai te causar dor. Meus irmãos, o tema deste sermão foi atitudes sábias para escolhas sábias. E as atitudes que Provérbios oferece aqui para nós é, primeiro, escutar os pais. Aquilo que é fundamento, o ensino, a instrução, aquilo que modela o meu caráter, a minha visão de mundo, isso deve estar guardado no meu coração. Esse ouvir atento, que modela o meu coração, movimenta o meu coração, deve ser este ensino, esse é o conteúdo que deve revestir o meu coração. Em segundo lugar, não consista com pecadores, não caia na sedução, na proposta de dinheiro fácil, de sedução, de prazeres. Isso vai te causar a morte. Em terceiro, não se ponha no caminho de pecadores, porque você não vai sair ileso desse caminho. Ele vai te causar danos irreparáveis. Irmãos, nesta noite, então, para nossa conclusão, nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está te aconselhando. Você é filho dele. Ele está dizendo para você: filho meu, escute a minha instrução, escute a minha disciplina, não te aparte dela. Escute, nesta noite, não foi lido um texto normativo para você. Está o Pai Celeste te acolhendo
te chamando, escute a minha orientação. Não consista com pecadores, não ande no caminho de pecadores. Você não vai sair ileso desse caminho. Ouça a minha instrução, ouça o meu ensino, guarde-os no teu coração. A exortação do Pai nosso que está no céu é para o nosso bem. Estamos prestes a celebrar um ano novo. Mas, se insistirmos em termos as velhas atitudes, qual é a novidade desse ano? Ouça então a instrução do Pai. Filho meu, ouça o ensino e não abandone a instrução do Senhor. Antes de tomar qualquer decisão, observe o ensino do Senhor, compreendendo que o ontem já passou. O amanhã não chegou ainda. E o hoje, só Deus sabe. Só Ele é Deus. Só Ele tem compreensão de todas as coisas. Então, no seu planejamento, também escute primeiro o Pai. Não se coloque no lugar de Deus. Você não sabe o amanhã. Você só tem o hoje. E esse hoje, para nós, ele é tão passageiro. Ele não é nada palpável. Eu acabei de falar, já virou passado. Porque não existe esse presente. A nossa vida é um contínuo. Então, tenhamos esse alerta, tenha coragem de fazer escolhas sábias, de escolher os caminhos do Senhor, de romper com atitudes. Se você andou até aqui no caminho de pecadores, rompa com isso. Nós vamos virar um novo ano, que seja um novo ano de fato, com novas atitudes, voltadas para o Senhor. Deixa que o temor do Senhor conduza a tua vida. Esse chamado, então, que o texto nos faz, que o Pai Celeste nos faz nesta noite. Escutemos a orientação do nosso Pai. Que a graça de Deus nos assista e nos conceda um novo ano repleto de graça, de bênçãos do Senhor, mas com a disposição correta de coração para engrandecê-lo com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Tenhamos essa disposição, que Deus nos conduza para a glória do seu santo nome. Amém.